Olá, Skillers, tudo bem? Espero que muito bem. A gente vai continuar nossa aula. Para você que caiu aqui de gaiato, volta lá no projeto, porque a gente vai seguir. Então, agora a gente vai criar uma classe chamada de variável de ambiente. A gente tem que usar e separar essas informações, porque elas são de extrema importância. Então, a gente vai criar uma classe para poder utilizar e configurar, melhor dizendo, as nossas variáveis que a gente vai utilizar em todo o nosso processo de desenvolvimento dessa aplicação. E aqui um overview, a gente está desenvolvendo um chat com Java puro e fazendo uma requisição ao Gemini via API. Beleza? Então a gente vai fazer um chat ali para conversar. Então vamos continuar aqui. Vou compartilhar minha tela e vamos lá. Primeiro, gente, a gente criou aqui no nosso main, no nosso arquivo principal, eu tenho que chamar essa variável que eu não tenho, ou melhor, essa classe que eu não tenho. Então, essa classe eu preciso criar um teste para ela. Lembrando, a gente está desenvolvendo baseado no TDD. Primeiro eu crio o teste, depois eu aplico esse teste, tá? Então eu estou nessa parte aqui de escrever o teste e fazer o teste falhar. Eu criei aqui, mas eu ainda não tenho a classe e nem esse método get. Só para vocês entenderem, a variável de ambiente é extremamente importante, vocês precisam entender o funcionamento dela. E vou explicar aqui bem rápido para não tomar muito tempo. As variáveis de ambiente, no dia a dia, gente, a gente fala environment variable, environment variable. São as variáveis de ambiente. Elas vivem no sistema operacional, então se eu altero, eu preciso aí startar a minha aplicação ou compilar a minha aplicação novamente, nesse caso aqui. Então, aqui, se está no sistema operacional, ele fica num arquivo que aí eu uso o export. Aí cada sistema operacional tem uma forma, tá? No Unix, a gente usa o export para exportar essas informações, tá? Então, quando vocês visualizarem algo assim, ó, export, sei lá, path igual, isso é uma variável de ambiente. Então, eu estou criando essa variável de ambiente para, como normalmente uma chave de segurança, para não expor. Então, muitas das vezes, vocês vão ver um site para você adicionar nesse site aqui, por exemplo, as variáveis de ambiente, certo? Depois eu mostro um pouco do meu... Eu tenho um servidor e aí depois eu posso mostrar um servidor, como que faz, como funciona esse deploy. Se vocês querem, deixem aqui nos comentários se faz sentido, se vocês entendem como funciona isso no servidor ou não, essas variáveis de ambiente. Isso é extremamente importante, tá, gente? Então, muitas das vezes, vocês podem ver que a gente faz um source também, vocês não devem, não sei se vocês conhecem o comando. Um source é algum path, sei lá, SSH, alguma coisa, para a gente recarregar e fazer essa informação já ser recarregada novamente no sistema operacional. Então, a variável de ambiente, ela é a nível de sistema operacional. Aqui, eu vou criar um arquivo para eu poder usar esse arquivo com as chaves para eu não adicionar e ficar tendo que adicionar toda hora no meu sistema operacional. Beleza? Então, primeiro, eu tenho que criar essa classe que ela não existe. Ó, aqui, ó, não foi encontrado, não pode ser resolvido. E não pode mesmo, porque a gente não tem. Primeiro ponto, gente. Eu vou vir aqui, ó, teste Java Dev Skill AI e vou criar aqui o meu teste. Então, eu vou colocar aqui unitário, ó, units. Vou criar uma pasta aqui que eu vou chamar de unit test, tá? Então, nesse unit test, eu vou criar um teste unitário. O que é um teste unitário? Eu faço um teste da menor unidade. Nós vamos criar aqui um teste.java. Eu sempre tenho que colocar o nome da classe depois desse teste maiúsculo. Lembrando, gente, Java é camel case. Como camel case, eu preciso sempre colocar como maiúsculo. Não é snake case. Snake case é o underline, certo? Esses pontos, eu falo para todo mundo que trabalha comigo. Você precisa conhecer a linguagem que você trabalha. Eu não acho que a pessoa precise dominar tudo. Eu acho que ela precisa conhecer mais a fundo aquilo que ela está trabalhando aos poucos. Mas precisa conhecer. Não é ficar superficial e falar, isso aí não faz nada. Isso não... A gente precisa criar padrões para que o outro desenvolvedor, mesmo a LLM, possa ler e entender o padrão que a gente aplica naquela aplicação. Beleza? Então, vou criar o meu env aqui. Ele já criou, dei um enter. Agora, eu preciso criar o meu teste. Para o meu teste, lembra que a gente criou aqui no POM? A gente adicionou, perdão,
Ó, o java.env, que é uma biblioteca que eu vou usar agora, e a gente utilizou também, deixa eu pegar aqui, o JUnit aqui, ó, o JUnit. Então, eu vou precisar fazer uso do JUnit e das notations do @test, por exemplo, que a gente vai usar, das notations e o citations do Java, que vem dessa biblioteca, beleza? Então, vamos lá. Talvez possa ter ficado confuso, mas eu vou voltar e vocês vão entender. Então, voltando aqui para minha classe. Primeiro ponto, gente, eu preciso usar o @test. Esse @test é a annotation aqui, ó, do meu JUnit. Ele já vai importar aqui via API, certo? Aqui ele está usando a API somente do JUnit. Deixa eu ver se a gente instalou. Deixa eu voltar aqui. Tem outro teste também. Eu quero esse daqui, ó. Tem dois, tá? Mas eu quero esse daqui. Que eu quero da API do Jupyter, do JUnit, tá? Então, eu tenho que entender os pacotes também daquela biblioteca que eu estou usando. Porque senão vocês vão usar a mesma nomenclatura para pacotes diferentes. Beleza? Fechou. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou criar um método sem retorno, tá? Eu não vai ter retorno nenhum. Esse método, eu dou o nome para esse método. Então, eu vou colocar aqui em inglês, ó. Isso deve, shoulder deve pegar se existir, se existing env variable. Então, aqui eu estou criando um método para ditar para ele o que ele deve executar. Isso daqui, gente, é para esse método saber a execução do teste. E aí, calma, que vai ficar bem claro. Porque aqui eu estou executando um cenário de teste unitário, que é quando ele deve pegar uma variável aqui dentro desse arquivo, ó, ele deve pegar quando existir, certo? Então, quando existir, ele vai pegar. Então, como que eu construiria isso? Pensem comigo. Quando eu chamo a variável, olha aqui, ó, quando eu chamo essa variável aqui, essa classe, perdão, e esse método get, eu estou passando uma chave. Se essa chave aqui, ó, existe, ele pega. Aí ele vai me retornar o valor. Espero que esteja me seguindo. Vamos lá, de novo. Eu chamei a classe, chamei o método e passei aqui, ele deve me retornar. Mas se eu passar uma coisa que não existe, se eu passar isso aqui, ó, Google, existe Google aqui dentro do arquivo? Não. Então vai dar erro. Certo? Então, a ideia aqui é a gente fazer com que, se existe, ele vai pegar a informação. Então, se existe, vamos lá, string, eu vou criar uma string, porque eu vou criar um path aqui, string path, vou criar qualquer coisa, tá? Aqui, gente, no cenário de teste, você pode criar qualquer coisa, correto? Então, igual a env, que é a classe que eu não tenho, o método que eu não tenho ainda, eu vou passar uma aqui, que eu vou chamar de path. Ou poderia ser Google, vou chamar de Google aqui, beleza? E aqui eu vou falar que ele não existe. Required. Aqui eu só vou passar um boolean, tá? False. Vocês vão entender depois que a gente vai, na hora que a gente codar. Então, aqui eu estou dizendo que ele não é obrigatório. Esse Google aqui não é obrigatório. Então, se ele não é obrigatório, ele pode retornar um path em branco, por exemplo, porque não existe. Então, beleza. Aqui eu já tenho uma variável com a chamada da classe, com o método que pega a variável dentro do arquivo. Eu estou usando, gente, a biblioteca. E depois vocês vão entender a implementação. Aqui é só o teste. Como que funciona o teste? Eu já expliquei isso, mas vou voltar bem rápido, porque isso aqui, se você não entende como o teste funciona, é porque você não entendeu o processo. No mundo de desenvolvimento, gente, a gente tem o input, que é a entrada de um dado. Eu vou explicar o que é entrada. A gente tem isso aqui para tudo que vocês forem programar. Se vocês não souberem isso, o processamento, vocês precisam estudar isso, porque isso aqui é a base da computação, tá? E aqui temos o output, que é a saída. Saída. Novamente, isso aqui é a base da computação. Entrada. O que é entrada? Deixa eu voltar aqui. Isso daqui, Google, é uma entrada. Por quê? Eu estou no método que eu estou passando dois parâmetros. Eu estou passando dois inputs, duas entradas de dados para esse método aqui. Esse método vai processar internamente, e isso eu não domino, ou melhor, isso não é do meu interesse.
O que é do meu interesse no teste é o que eu dou de entrada, eu tenho que saber a saída. Então, isso daqui é que eu passo para minha implementação e minha implementação precisa responder a saída que eu quero. Então, qual é a saída que eu quero nesse cenário aqui? A saída, quando for Google, eu vou dar um search not null. Aqui, esse not null, eu vou passar o path, perdão, que ele não vai ser nulo, certo? Então, o arset é que ele não pode ser nulo. O objeto não é nulo, certo? Então, esse env aqui, ele não pode ser nulo. Ele vai retornar alguma outra coisa. Aqui eu coloquei que ele é falso, então ele não é obrigatório, beleza? Então, assert false. Aqui, eu vou colocar uma condição, que o path, ponto. String, gente. Quando eu estou trabalhando com string, a string tem vários métodos. Muitas das vezes as pessoas elas não sabem trabalhar com programação porque elas não sabem os métodos daquela classe. String Java métodos. Então, aqui eu tenho vários métodos, tá? Se vocês olharem aqui, ó, eu tenho char at. Então, o que eu quero validar aqui? Se for falso, eu tenho que um path is blank, ele é falso, certo? Então, o isBlank, o assert false, é que o path ele precisa ser falso, beleza? Então, a gente está validando isso, isso é igual mesmo. Beleza. Então, aqui nesse caso, o que eu preciso agora? Eu preciso validar se de fato isso existe. Só que, e primeiro, gente, a gente já está falhando porque eu não tenho esse teste. MVN teste. Vou rodar o MVN aqui, ó. Vai falhar. Deixa eu ver aqui. Porque eu não tenho o env. Então, ele tem que falhar. E a gente espera que ele falhe. Ó. Compilador, error, ó, variable env. Eu falo muito para as pessoas, se você não domina o teste, você nem sabe os erros, você vai olhar esse erro aqui, você vai jogar no ChatGPT nem sabendo o que você está fazendo. Então, aqui é o melhor momento se você quer realmente programar. Já deixa um like aí, já deixa aquela curtida, porque a gente está fazendo melhor aqui. Então, incentive o nosso canal aqui, comente aqui também, que ajuda a engajar. Mas voltando para o que é mais importante. Aqui, ele já me disse o erro, tá? Se ele me disse que variable env não existe, eu tenho que criar, porque não existe mesmo. Então, eu vou vir aqui ó, em AI, vou criar aqui o meu teste. E lembra que eu falei para vocês que a gente tem a camada? A camada de infraestrutura fica as configurações também. Então, eu vou criar aqui em AI uma camada de configuração, gente. Espera aí. AI, uma pasta que eu vou criar. E vou colocar infra. Dentro de infra, eu vou colocar aqui uma pasta chamada config, de configurações. O .env é uma configuração inicial que eu estou dando ao meu sistema. Beleza? Então, a camada de infra é configurações também. Vou colocar aqui, por exemplo, de chamadas HTTP também. Aqui eu vou colocar o env Java. Aqui eu não coloco o teste, porque é o código, entre aspas, produtivo. É o código que vai ser executado e processado de verdade. Lembra da camada que eu falei aqui para vocês? De processamento? Ó, de processamento? É essa classe env. É essa classe env que ela, de fato, faz o processamento. E a classe env teste, ela cuida de analisar o output para ver se os testes estão passando. E o env teste também tem um input. Então, isso aqui é importante vocês entenderem, esse processo aqui. Tá? Beleza, voltando aqui. Então, vamos lá. Primeiro ponto, eu preciso criar a classe aqui, né? Que eu não criei. Class env. Aí, vamos lá. Eu vou criar... Como é uma classe de configuração, gente, eu vou fazer ela ser imutável. Ela vai criar uma vez e vai se manter até o final do processamento, até eu matar o software no meu sistema operacional. Então, o Java vai compilar, ele já vai levantar de forma a não mudar mais. Então, essa classe eu vou colocar uma classe como pública. Essa classe vai ter um final. Esse final é que torna ela imutável. Imutável que eu não posso alterar esse valor mais.
Eu configuro uma vez e acabou. Eu não vou ali e altero em tempo de execução mais. Vai dar um erro se eu tentar fazer isso, tá bom? Então eu vou colocar o final, deixa eu colocar aqui class aqui, final class, e o nome da variável, que é env, certo? Aqui normalmente a gente coloca também o pacote, né, que eu vou colocar aqui, que é dev.skill.ai, que é o nosso pacote. Beleza. Então, agora eu preciso fazer a configuração da biblioteca. Aqui eu não estou tirando nada da minha cabeça, tá? Então a gente está usando a biblioteca .env java aqui. E aqui, ó, ele fala como a gente pode usar a classe, ó, .env configure. Eu vou usar isso aqui, mas eu vou colocar ele como um static final. Então, vou colocar essa variável, essa constante, melhor dizendo, ela é uma constante. A constante é imutável, ela não muda, tá? Então, eu vou colocar como privado static final. O static é para eu chamar sem eu precisar colocar new env, sem eu inicializar essa classe. Então, eu vou colocar um final, um dot env igual a dot env. Peraí. Desculpa. Aqui, na verdade, ele é um do tipo .env, que a gente vai importar também da biblioteca que eu falei para vocês. Aqui eu coloquei um .env, que é a variável, igual ao .env.configure, certo? Aqui, ó, tudo que eu estou mostrando para vocês aqui, .env configure. Então, aqui já tem todas as informações que a gente tem para fazer a configuração, tá? Não estou inventando nada. Não estou tirando da minha cabeça, nem nada do tipo. Aqui eu só vou dar um enter para a gente colocar o ponto ignore if, ignorar se falhar. Vou colocar também aqui um load para carregar. E aqui eu dou um ponto e vírgula. Esses pontos aqui são métodos que eu estou entrando um dentro do outro, que tem dentro desse... Quando eu chamo aqui, eu tenho um método que vem um tipo, aqui vem outro tipo, aqui, então eu vou conseguindo fazer um efeito cascata aqui, tá? Eu preciso, gente, importar a biblioteca. io.github.cdi macio.env.env. Beleza? Então aqui eu tenho um carregamento, já importei, e agora eu preciso colocar um método privado aqui, env, que aqui é o método que é um construtor, tá, gente? Então eu vou colocar um construtor vazio aqui, tá? Privado, porque eu não tenho nada a passar. E agora eu crio o meu método que a gente falou do get. Lembra? Aqui eu estou chamando, ó. Aqui na verdade, estou chamando o ponto .get, ó. Aqui eu preciso chamar também essa classe. Aqui, ó. O erro está na extensão que eu coloquei errado. Agora vai funcionar. Eu imagino. Port. Aqui. Ponto. .env. Ponto. .env. Pronto. Estamos configurados. Aqui deu um erro. Tem que retornar string. Então vamos fazer o retorno como string. Então vamos retornar aqui como string. Se isso daqui der um erro, eu preciso fazer uma tratativa também. Então, se variable igual se variable igual a null ou variable igual a isBlank e required é obrigatório, e é obrigatório, então, se essas duas condições aqui, gente, é o seguinte, se isso aqui for verdadeiro, se isso é verdadeiro e isso é falso, então essa condição aqui é verdadeira. Se isso aqui é falso e isso aqui é verdadeiro, então essa condição toda vai ser verdadeira. A gente coloca parênteses para poder organizar a condição. Então, variable igual a null, se for verdadeiro, ou o ou é uma coisa ou outra tem que ser verdadeira, tá? Então, se isso aqui é verdadeiro e o required aqui, ó, é verdadeiro,
Então, a gente vai fazer o lançamento de uma exceção, que vai ser chamado de legal state exception, que aí eu adiciono uma mensagem, missing required, aí eu passo essa aqui, beleza? Então, no final, eu tenho que retornar o quê? A variable. Mas não entendi, Rodolfo, por que eu retorno a variable? Vamos lá. Lembra, se na hora que eu passo aqui o input, eu passo uma key e um required. Aqui, ó, eu passo uma key e um required. Google required. Aí eu pego a variável e chamo system.getEnv. Isso aqui é o system do sistema operacional para a gente pegar as informações do sistema operacional, tá? Então eu pego o getEnv aqui e uso o key, beleza? Passo aqui, que é Google, poderia ser, na verdade, aqui no meu ponto .env, poderia ser isso aqui. Depois eu vou criar uma search para isso, vocês vão entender. E eu quero que retorne isso aqui como uma string, certo? Então, eu armazeno isso aqui dentro de uma variável path e aqui eu vou fazer verificar se a saída está de acordo. Não é nula o path e o assert false é igual a blank. Isso daqui não pode ser igual a blank, isso aqui é uma negação, tá? Não pode ser vazio. Se não for vazio, ele vai dar ok. Certo? Então, deixa eu voltar aqui. Beleza? Vamos ver agora? Você passa os testes. Vou rodar aqui. Ó, já quebrou. Ver se eu coloquei alguma coisa errada. E, o array list. Assertion. Error. Deu erro na assertion. Porque Google não existe esse path, né? Então ele está pegando o sistema operacional. Aqui funcionou, tá? Ele está pegando o sistema operacional. Esse path, ele sempre existe no sistema Unix, tá? Ou no próprio Windows também. Então, aqui funcionou. Por quê? Ele não é nulo e ele não é em branco, certo? Porque ele existe. Quer ver? Env echo path. Ó, ele existe. Echo path. Quando eu dou um echo, eu consigo ver a variável, tá? Echo, deixa eu ver, Google não existe. Vai retornar vazio, que aqui no caso vai ser nulo, certo? Então por isso que não passou. Agora eu preciso fazer um teste para a exception que a gente criou. Então como que é a exception? Eu vou criar aqui novamente um teste. Deixa eu ver se eu não importei errado. Beleza, importei certo. Então eu vou ter um método sem retorno que deve should throw exception, que vai lançar uma exceção para missing, para quando falhar, o required variable, tá? Então, como que eu faço esse teste? Eu vou criar aqui um illegal state exception. Essa variável aqui é do tipo illegal state exception, tá? Então, essa variável, eu vou ter uma search throw. Aqui eu consigo colocar a expectativa do throwable, certo? Qual é a expectativa? É um illegal state class, que é uma classe. Deixa eu só melhorar isso aqui. E aqui no Runnable, eu preciso passar uma lambda. O lambda, gente, é uma função que eu vou executar e aqui no Java eu passo dessa maneira, certo? Então eu vou passar um lambda e vou chamar o env get e vou passar o quê? Um path que não existe. Não, not exists variable, algo assim. E aqui eu vou falar que ele é true, certo? Aqui, achar beleza.
env.get. Peraí que tem alguma coisa errada. Illegal state exception, assert, throw. Aqui, aqui, ó, eu coloquei errado, tá? É illegal state, cadê? State exception.class. Certo, aqui tá certo. Aí eu coloco vírgula. Aqui eu vou colocar um lambda e deixa eu só fechar aqui. Env. Ó, eu vou chamar esse env.get, certo? Aqui ele me fala o que eu preciso passar, então eu vou passar um não not exists variable e vou passar um true. Aqui eu vou fechar e perfeito. Só para ficar bonitinho aqui, eu vou colocar aqui, vou dar um espaço e beleza. Então agora eu vou colocar o que eu tenho como expectativa. Então a minha expectativa é essa search true. O que significa isso? Então ele vai retornar verdadeiro quando eu passar alguma coisa. Então exception.getMessage.contains. Aqui eu vou colocar aquela frase que eu coloquei. Eu vou explicar o que significa cada coisa aqui. Deixa eu ver aqui a mensagem que eu coloquei. Aqui. E aqui. Beleza. Então é o seguinte. Quando eu lanço uma exception, eu tenho esse método chamado getMessage. O getMessage retorna uma mensagem, que é uma string mesmo. Isso aqui é uma string e uma mensagem. E eu uso uma string, existe um método chamado contains para os tipos string. Então eu vou verificar se essa mensagem contém isso aqui. Se contém, a gente vai retornar que é verdadeiro. Se não contém, não é verdadeiro. Certo? Belezura? Então aqui a gente já tem mais um teste prontinho no forno. Então vamos executar. Ó, temos dois resultados passando e 100% ok. Beleza. Agora, para a gente finalizar, a gente precisa também criar um método que é quando a gente tem uns valores default. E quando ele existe e quando esse valor default não existe. Então a gente tem que tratar, gente, quando a gente está trabalhando com software, a gente não só lida com software que passa, que faz funcionar. A gente lida também com quando o usuário coloca um texto errado, a gente coloca validações. Então a gente precisa tratar cenários. Por exemplo, tratar cenários de exceção. Às vezes você está focado demais em fazer a tarefa funcionar que você nem entende que existem problemas. E quando for em branco, como que você vai lidar com isso? Quando não existe, quando for null, você está tratando isso, então você tem que tratar null em branco para string, né? Então é importante vocês entenderem que é sempre importante lidar com esse tipo de caminho. Feliz e triste. E aqui com o teste, isso aqui fica bem fácil, né? Da gente poder trabalhar. Beleza, então vamos lá. Eu vou criar aqui um teste. Void. Isso deve retornar. Should return default when var does not exist. Quando as variáveis padrões não existem, então aqui eu vou passar uma string value vai ser igual env. Aqui eu passo não not exist variable e vou passar aqui um def, um valor default que eu vou colocar, sei lá, default value, sei lá, qualquer coisa aqui. Beleza? Aqui não é get, perdão, aqui eu coloquei get, mas está errado. Aqui é get or pega ou
aplica um default, um valor default àquela variável de ambiente. O que significa isso? Imagina que aqui eu não tenho esse valor. Eu poderia, por exemplo, sei lá, aplicar aqui, deixa eu ver, URL, por exemplo. Google URL Gem. E eu não tenho valor nenhum aqui. Aí eu posso fazer o seguinte. Caso não tenha esse valor, o que é default? Default, gente, é que por padrão ele vai assumir que aquele valor é aquele, caso não exista. Então, no ponto .env, se ele está com esse valor vazio e eu passo um get, ele vai me retornar vazio. Mas se eu não tenho esse valor e eu chamo esse método que a gente está criando, ele vai aplicar o que eu estou passando aqui do lado, certo? Ao invés de ser, por exemplo, not exist variable, vai ficar assim, ó. Ele busca, não identifica o path, então ele faz o seguinte, beleza, eu não identifiquei, não existe, então eu vou aplicar aqui que o valor é esse, certo? Aí se eu passo um valor, se eu passo e ele tem um valor, ele vai pegar o valor, não vai usar o valor default que a gente está passando, certo? Essa é a ideia. Vou botar aqui. Então, beleza. Dito isso, aqui a gente vai aplicar o valor, a gente ainda não tem o método, então por isso que está dando errado. Vou usar um assert equals. O assert equals, vou passar aqui um valor esperado, que é o default value, que é isso aqui, ó, que é a expectativa, e vou passar um valor na hora que ele executar, ele tem que encontrar esse mesmo valor, certo? E aí eu vou criar uma outra expectativa, no caso, quando eu uso esse método e eu não preciso aplicar nada, porque ele vai retornar de fato o valor. Should deve retornar env value, env variable quando existir. Então, quando existir, ele vai aplicar esse valor. Então, eu vou fazer o mesmo trabalho aqui. Aqui é só o nome de variável, tá? Então, string path env ponto get default, get or default. Aqui eu fecho. E aqui vou aplicar o path e vou passar um valor default. Só que ele não vai pegar o valor do default. Aqui a gente pode fazer o seguinte, assert not equals, ele não é igual ao valor default que a gente passou. Default, a expectativa é que não tem o valor default. De quê? Do path. Então, quando eu chamar o path, ele não vai aparecer esse valor default, ele vai aparecer o outro valor que eu até mostrei para vocês. Vai aparecer isso aqui, ó. Certo? Que não é o valor default. Então, a gente está fazendo tá querendo ter uma expectativa que não retorne o dado que a gente colocou. Então, eu vou colocar que o assert false também não é branco, não é em branco, tá? Porque ele tem que retornar isso aqui que eu mostrei para vocês. Então, isso aqui não é em branco, tá bom? Beleza. Vou executar aqui os testes e vai dar erro, porque eu não tenho, né? Ó, o método getOrDefault não existe. Beleza, então a gente tem que definir. Então vamos lá. Cadê? Aqui. Vou criar um método para isso, né? Então esse método, ele é o getOrDefault. Então, opa. Beleza, então a gente vai ter um public static string, string getOrDefault. E aí eu preciso passar o quê? Uma string com aqui e uma string com a definition. Com default, na verdade, default. Beleza. Opa, aqui eu coloquei errado. String maiúsculo. Aqui, isso aqui já é Isso aqui é um valor default da própria aplicação, tá? Por isso que a gente não vai conseguir colocar isso. Então, eu vou colocar default. Deixa eu pensar. Default key. Ver se vai.
Deixa eu ver se coloquei alguma coisa errada. Claro, aqui não é default, aqui o default é. Tá, vamos lá. Então, aqui tá dando erro porque a gente não tá retornando uma string ainda, né? Então, como que eu faria para passar? Eu poderia passar algo assim, ó. Já vai passar, beleza? Aí eu poderia rodar o teste. É assim que a gente faz teste, tá? Eu rodo aqui, vai dar erro. Ó, beleza. Aí agora a gente vai vir aqui e vai fazer o seguinte. String variable igual a system.get env. Eu vou passar para ele uma key, que é a chave ali que eu já falei para vocês. Se variable igual a nulo ou variable is blank, eu vou executar um variable igual ao dot env.get key. Se a variável retornar nulo ou em branco, então eu vou pegar via .env, certo? Via .env aqui, tá? O .env é para a gente pegar desse arquivo. Isso é importante vocês entenderem. Aqui eu pego do sistema operacional e aqui eu pego da biblioteca que a gente instalou, no POM, tá? Só para ficar claro, isso é importante. Aqui, ó, dessa biblioteca que a gente instalou, que pega aqui desse caminho. Senão, ele vai pegar do arquivo lá, certo? Então, senão, eu vou retornar aqui a variable ou igual a null ou variable.isBlank. Aqui eu vou usar um ternário só para a gente colocar um default key. Se caso ele vier, se caso a variável é nula ou branca, eu só vou retornar o default key dele. Se não, eu vou retornar o variable aqui que a gente armazenou o valor, certo? Isso aqui já deveria passar. Vou colocar aqui. Ó, passou tudo. Tudo perfeito. Ou eu poderia fazer o seguinte mvn teste. Passou tudo. Beleza? Bom, é isso. Deixa aí nos comentários se você entendeu. Se você não entendeu, revisa, passa de novo aqui. A ideia é mostrar para vocês. Na próxima aula, a gente já vai para a parte do Octa Client. Então, a gente vai fazer a construção, vai usar um builder, vai utilizar a biblioteca e já vai fazer uma breve conexão ali também com o Gemini Client. Então, espero vocês na próxima. Até mais. Valeu, fui!